Estamos aqui com o nosso querido e amado mestre Márcio Carlini para uma entrevista sobre as queimadas no Brasil. Mestre, por que escolheu esse tema para ser discutido? Porque ele está dentro da atualidade. Ele deveria, pelo menos, estar dentro da atualidade e sendo discutido da forma correta. E por ele não estar sendo tratado e discutido da forma correta, eu pensei em colocar dentro do trabalho para que a gente pudesse ter um olhar correto, uma análise correta sobre o que está acontecendo. Aí você pode me perguntar, mas por que ele não está sendo analisado da forma correta? Porque ou ele é tratado de uma forma midiática, sensacionalista, ou ele é tratado dentro de um viés político. E essas duas coisas podem ser manipuladas. Isso não é legal para a formação e o aprendizado de vocês. Então vamos trazer esse tema para a pesquisa, para o debate, dentro da realidade que cabe a ele, e aí seria mais interessante nesse sentido. Como esse tema pode ser bastante aprofundado em geografia, qual a sua opinião sobre as queimadas no Brasil? Bom, Luiz, queimada no Brasil é uma coisa muito difícil de se debater, não por falta de conhecimento técnico científico sobre a queimada em si, mas é difícil de entender porque ela não é levada a sério da forma como ela deveria ser. Porque o que a gente vê relacionado às queimadas são discursos políticos, disputas políticas, e não resolver o problema. As queimadas acontecem por conta disso. As queimadas acontecem por conta daquilo. Não tem como a gente combater queimada, porque estão falando que as queimadas estão destruindo os ecossistemas. Isso não é verdade. Estão dizendo que as queimadas não estão destruindo o ecossistema. Isso é mentira. Então, o que é verdade, o que é mentira? O que tem que ser resolvido, o que não tem que ser resolvido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente entrar no problema da queimada em si. O que o problema da queimada traz? Um exemplo, além dos prejuízos ao ecossistema, sim, mas é questão climática também, né? Existem os rios voadores que se formam a partir da evapotranspiração das árvores amazônicas que levam essas nuvens de chuva para o restante do país. Se você desmata, você vai comprometer esses regimes de chuva e vai prejudicar até o próprio agronegócio, a agricultura. É tão simples. Quando a gente fala dessa maneira, é só isso? É simples. A forma como ela é veiculada, como ela é tratada pela imprensa, é que é de uma forma incorreta e acaba sendo distorcida, ou não é tratada da forma como deveria ser tratada. Então vamos debater, vamos pesquisar da forma certa, vamos levar para a sala de aula, vamos trazer para o nosso projeto, para que vocês possam realmente saber do que se trata. E aí o professor não vai induzir você a pensar em nada. A intenção aqui do professor, dos professores envolvidos no projeto, é fazer com que vocês tenham a informação correta e vocês criem seus próprios conceitos verdadeiros. Não em cima de temas fantasiosos ou políticos. Essa não é a intenção. Na sua opinião, quais medidas podem ser tomadas ao combate dessa prática tão prejudicial ao meio ambiente? Não existe uma medida, né? Existem várias. E não existe uma medida através de um agente ou de um agente político. Eu sempre costumo dizer que o problema do meio ambiente é sempre o problema do presidente, do governador, do prefeito. Não, o problema ambiental é um problema coletivo, é um problema que envolve o Márcio, a Heloísa e a todos os alunos. É um problema que é um problema nosso, não é um problema de governo, não é um problema de Estado. É um problema nosso porque a gente tem que cobrar aos governantes que eles façam a forma certa. E vamos tentar ser mais prático e objetivo dentro da sua pergunta. E qual seria a maneira certa? A maneira certa é criar políticas públicas que tenham envolvimento não só do governo na sua parte de fiscalização, mas também do agronegócio, do agricultor, que ele como produtor rural também tem responsabilidade disso, do empresário que extrai recursos da floresta, professor Márcio, da Heloísa, dos alunos que acabam entrando na cadeia produtiva através do consumo e você acha que você não tem nada a ver, você acha que você não tem nenhum problema com a floresta amazônica está no norte do Brasil. Eu não sei nem onde fica o norte do Brasil, professor. Onde que fica o Acre? Né? O Acre fica onde? Eu não sei, isso não me interessa. Claro que interessa. Interessa porque o regime de chuva pode prejudicar o seu cotidiano, o seu consumo exagerado, o seu modo de vida, que não é comprometido com o meio ambiente, também afeta. Então não é um problema do presidente, do governador, do prefeito, dos secretários que você entrevistou, é um problema coletivo. E aí,
a gente pode trazer para a escala nacional, que é o tema do trabalho da Floresta Amazônica, ou também a gente pode entrar para o tema local, já que você entrevistou vários secretários de meio ambiente aqui dos municípios da região, dos lagos. Então seria interessante também destacar que a questão local também deve ser destacada e foi muito bem destacada pelos secretários que você entrevistou. Se você tivesse o poder dos 4 elementos, ar, água, terra e fogo, o que faria para minimizar os impactos negativos na natureza? Bom, se eu tivesse esses poderes todos, eu seria um personagem de desenho animado que você certamente não vai conhecer, chamado Capitão Planeta. Né? Era um personagem de desenho animado que tratava dessa questão ambiental, que é do tempo do professor, não é do seu. E ele tinha o poder de todos esses elementos. Se eu tivesse o poder de todos os elementos, a minha vida seria bem tranquila. Eu não teria problema nenhum, e nem o meio ambiente teria problema. Porque eles, por si só, dentro de um mecanismo equilibrado, eles conseguem manter o respeito dos espaços e tudo o funcionamento que eles precisam gerir. O problema não está nesses elementos. O problema está em mim, em você, nos governantes, em vocês que estão assistindo essa entrevista. O problema está no ser humano. Ele é que é o principal interventor, vamos dizer assim, através de uma intervenção prática e corriqueira e que realmente causa esse problema. Né? Eles, por si só, são maravilhosos. Eu queria ter poder só para poder ser um Capitão Planeta. Mas com relação à questão ambiental, eu seria uma vítima, como eles, porque eles são a vítima de um processo antrópico perverso. Qual a mensagem que você daria aos seus alunos no que tange todo o cabedal que envolve as práticas prejudiciais à vida? Essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que o que eu sempre converso com vocês, né, e com todos os alunos, é que tentem ter um olhar mais coletivo, ao invés de um olhar mais individual. Eu acho que esse é o grande problema. O problema da sociedade, da humanidade hoje, inclusive relacionado aos temas ambientais, é que eu me incluo também nesse processo, você e todos os alunos que vocês que estão me assistindo aí, você, né? A gente tem um olhar muito individual. Os nossos problemas são maiores do que os problemas dos outros. Esse é o problema. Quando a gente tiver um olhar mais coletivo, a gente vai conseguir resolver algumas questões de forma muito mais fácil. O problema é que a gente sempre enxerga para a gente mesmo e nunca enxerga para os outros. Esse é o problema. Empatia, né, professor? Perfeito. Essa é a palavra certa. Se você tivesse a lâmpada do Aladim Opa, em suas mãos, quais os 3 pedidos que você faria? Olha, eu acho que o primeiro seria exatamente isso que a gente acabou de falar, que as pessoas tivessem fossem mais sensíveis às questões coletivas. Dentro da sua casa você faz o que você quiser, você arruma a sua casa como você quer. No momento que você sai na rua, você tem que entender que o seu espaço começa e termina dentro do direito do espaço do outro. Então acho que o meu primeiro pedido seria que as pessoas tivessem um pouco de empatia, de bom senso, de coletividade, de amor ao próximo. Né? Parece aqui um discurso de autoajuda do Buda, mas não é. É apenas uma mensagem de apoio mesmo, de um professor de geografia, mas que a gente tem tantos exemplos positivos relacionados a isso, né? De que pessoas que às vezes tomam uma iniciativa e são ridicularizadas, estão perdendo seu tempo, sabendo que deveria estar estudando, essa pessoa poderia estar fazendo alguma coisa, fazendo uma faculdade e está aí levantando uma bandeira que vai servir para quê? Não vai servir para nada. A gente tem vários exemplos, não só hoje, mas como na história relacionada a isso. Pessoas que se levantaram da sua zona de conforto e falaram assim, não, eu vou fazer. Né? Eu vou levantar um cartaz, eu vou sentar numa calçada e vou ficar com um cartaz. Será que alguém vai dar bola? E de repente você vira uma das maiores bandeiras ambientalistas do mundo com uma ação simples de sentar numa calçada com um cartaz na mão. Esse seria o meu primeiro pedido. Foi longo, né? Ainda tem mais 2, não é isso? Eu acho que o segundo pedido seria relacionado ao nosso país. Né? Eu acho que mais humanidade dentro desse país. Acho que deixar muitas rivalidades pessoais e políticas de lado e pensar na construção de um país mais justo. Aí, né, envolve essas questões ambientais que a gente está tratando,
Sim, mas também envolve todo o cotidiano, porque a gente fala sempre em igualdade, mas a igualdade, assim como a questão ambiental, não é um problema só de governo, é um problema coletivo, que envolve todos. Eu acho que o segundo pedido seria que a gente tivesse uma sociedade mais justa. É romantismo pensar dessa forma? É, mas eu vou morrer pensando e desejando isso, até o fim, ainda que eu não consiga. Por isso que como professor, eu sempre levanto essa bandeira. E às vezes eu tenho que tomar cuidado de que essa bandeira não seja uma bandeira política, mas seja uma bandeira humana. Tem mais um, né? Qual será o seu último desejo? É que o Botafogo seja campeão do mundo, mas isso aí... Vocês vão ficar rindo aí do outro lado, né? Mas isso aí não vai acontecer tão cedo. Elas vão morrer, é uma coisa que outra coisa que eu vou morrer sem ver, eu acho. Mas assim, eu acho que o meu último pedido é que você e todos os alunos que eu tenho um futuro brilhante. E que vocês levem essa mensagem que está sendo gravada aqui hoje para as futuras gerações dentro do que vocês fizerem na vida. Seja como jornalista, médico, enfim. Seja um médico humano, seja um médico coletivo, seja uma jornalista humana coletiva, seja um professor humano coletivo. Se eu lá, no fim da minha carreira, tiver certeza de que eu consegui plantar essa semente, esse meu terceiro pedido que vai ter sido realizado. Eu agradeço muitíssimo, professor, por ter aceito o nosso convite para essa entrevista tão importante. Obrigado pelo convite. Obrigada. Foi uma honra atender você e todos os meus colegas aqui.